Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Viva por Inteiro, direto via YouTube. Estamos mais uma vez, mais um encontro. Eu e o Rafael Gonçalves, como todos já conhecem, nossa dupla magnífica, né, Rafa? Mais um encontro. E um encontro mais que especial, que é uma pessoa que já passou por aqui e confiou muito no nosso trabalho. E deu muito sucesso, né? Nosso episódio com ela foi maravilhoso. Nós aprendemos muito. Como sempre, a gente sempre aprende, né? Isso é o nosso, que é o mais divertido nosso, né, Rafa? Que a gente gosta também de aprender e receber dos nossos convidados. E eu vou deixar que você apresente, né, a nossa convidada para a segunda etapa, para o segundo episódio dela aqui já com a gente. Chay, muito bem-vinda. A gente já se conhece há muito tempo. Eu conheço a sua jornada, você conhece a minha. Nós passamos por muitos momentos, nós três juntos. Já se ajudamos muito. Então, do primeiro episódio para cá, a gente sabe o quanto a gente esteve conectado, o quanto a gente precisou daquilo que você entrega e o quanto você precisou daquilo que a gente entrega. E o Viva por Inteiro é essa. Essa é a nossa verdade. Então, trazer temas como você trouxe hoje, que essa sexualidade ainda é um tabu, para nós é importantíssimo. Então, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz. Não é só vocês de casa que aprendem. Eu e o Leonardo aqui, Com gente, certeza. É uma aula. Então, Chay, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, para quem não acompanhou o primeiro episódio, eu sou a Charlene Packer. Sou psicoterapeuta sexual e de relacionamentos. Trabalho com a terapia de integração emocional e sexualidade consciente, que tem base filosófica no Tantra e junto às constelações familiares. E estou aí disponível para servir, né, os nossos clientes e a vida. Uau! Muito bem. Doutora Charlene. Doutora Charlene. Mais uma professora aqui conosco. Mais uma professora, Rafael. Mais um encontro. Mais um dia que a gente está aqui. Segundo episódio com a Charlene, que gostou da nossa aventura, gostou do nosso conteúdo e com certeza enriqueceu muito mais ainda nossos inúmeros episódios que nós já temos agora e um tema muito profundo. Tenho certeza vai conectar todos e você vai poder tirar algumas dúvidas, principalmente as nossas, né, Rafa? Que a gente está aqui para aprender também sempre com nossos convidados e vai falar sobre a sexualidade. Rafael? O Léo falou hoje aqui nos bastidores até de quanto isso ainda é um tabu e o quanto a gente precisa aprender sobre essa sexualidade consciente. E aproveito para já te fazer uma pergunta, né? Eu tenho visto alguns movimentos nesse movimento de wellness, onde traz essa abordagem de saúde mais consciente, onde envolve movimento, onde envolve atividade física, onde envolve outros profissionais. Já eu fiquei muito interessado até em participar de um evento. Para quem nunca fez, é uma ótima entrada, você não acha? Isso. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Pela segunda vez falando aí da sexualidade consciente, um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do que eu vivo também. E então, sobre essa pergunta, Rafa, assim, eu sempre quis trazer uma forma mais acessível às pessoas de conhecerem o Tantra, né? E quando a gente fala de Tantra, e hoje com essa parceria, junto com o yoga, principalmente o yoga clássico, que tem o mesmo berço do yoga, eles falam sobre as mesmas coisas, mas por caminhos um pouco diferentes, né? Então, para a experiência do cliente, a gente percebeu que é muito satisfatória, é muito transformadora. Nem só o caminho do Tantra com as abordagens terapêuticas ou através de meditações ou toda a proposta, e também com o yoga que ele está trazendo. Então, nessas próximas experiências, a gente vai trazer também imersão no gelo, um café da manhã todo voltado para essa área de saúde também. Então tem sido dessa forma. Vai ser o segundo evento agora, no dia 16 de novembro. Ótimo. Então, se a gente pensar, o seu parceiro entra com yoga, que é essa yoga clássica, e aí você tem um momento nesse evento, nessa imersão, onde você traz algum conceito e também alguma prática, talvez assim, para poder fazer nesse dia? Isso, exatamente. O Murilo entra com o yoga clássico, trazendo toda uma abertura física, emocional, energética, né, com a prática.
E depois eu entro com uma segunda atividade, que é a expansão da capacidade orgástica com uma respiração tântrica, onde que eu possibilita que as pessoas entrem em contato com o próprio prazer, com a própria energia sexual. Né? Então elas entendem que não é sobre o outro, quando elas levarem para a vida delas, elas não precisam do outro para sentirem prazer. Elas conseguem fazer a própria mobilização energética através da respiração, do som e do movimento. E eu trago, porque nossas experiências são todas vivenciais. É tudo... A pessoa, ela vivencia no corpo, né? Que realmente é transformação real, através da experiência. Isso até para trazer o nome do nosso episódio de hoje, né? Isso é para quebrar um tabu, isso é individual, é cada um individualmente, a pessoa sozinha. É num grupo, mas cada um passa por essa vivência individualmente. Isso, é isso? Homem quanto mulher. Quanto mulher. É uma experiência Independente em grupo. do sexo. Eu já venho fazendo eventos, né? Vocês, a Rafa, conhecem um pouco mais. Corpos que sentem, né? Corpos que sentem, exatamente. Eu sempre quis trazer o Tantra para todos, né? Não só para mulheres. E aí nós construímos esse formato principalmente para a pessoa ter uma experiência individual. Ou seja, não é... Ela não precisa dar outra. Não precisa ser em casal, queria... não é experiência para levar, né, para casal depois. O objetivo é que ela sinta no corpo dela essa potência que é a energia sexual, vital, criativa, e depois ela vai expandir para o outro, né? Porque tudo parte através de você, tudo começa em nós. É um autoconhecimento. Exatamente. Mais uma ferramenta. É maravilhoso. Que as pessoas, numa manhã, além delas poderem ter esse momento de expansão, no yoga é uma ferramenta para elas se conhecerem. Eu achei sensacional, né? E depois disso ainda tem o breathwork, que é uma respiração consciente que acessa conteúdos emocionais, você conteúdos, consegue ainda trazer e vai para esse outro lado do seu trabalho. 4 experiências. Começa com yoga pré-clássico, depois vem a minha respiração tântrica e mobilização energética, depois eu conduzo o breathwork e integração emocional. E no final, daí o Murilo termina de conduzir tudo de uma forma, como diz o Léo, de indivíduo, mesmo eu comigo mesmo, através da meditação, eu vou acessar questões que eu preciso naquele momento que eu estou pronto para acessar. E você vai conduzir. Exatamente. E é muito legal porque esse formato que a gente criou possibilita que você pode ter várias experiências que você nunca vai acessar as mesmas coisas. São as mesmas propostas, mas você vai fazer as práticas e você vai ter a sua experiência individual, nem que você for 10 vezes. Vai ser diferente. Vai ser sempre diferente. Sempre diferente, porque o conteúdo é teu. E você quem está no autoconhecimento e está nesse caminho, sempre é um passinho a mais. Você sabe, né? Não tem uma receita, a pessoa vai se descobrindo então, ali no momento que está lá dentro. Exatamente. Então, isso que é muito, muito transformador, porque é realmente uma vivência das 7h30 às 13 horas. E cada um vai levar o que é possível, né? O que cabe naquele dia com a proposta. E exatamente. O diferencial que são recursos que todo mundo pode fazer. Independente, eu que nunca tive uma vivência, o fulano que já teve 10 vivências, o fulano que está todo final de semana fazendo, ou toda semana fazendo, independente, ele vai levar aquilo que ele conseguir acessar. Exatamente. É uma ferramenta que vocês entregam, é bem como a gente faz nas constelações. Cada um leva aquilo que consegue levar. Você entrega tudo. A pessoa leva o que suporta. E é bem interessante porque as pessoas, às vezes, elas falam: Chá, eu gostaria muito de ir numa vivência tua, mas eu tenho medo. Elas têm medo quando se fala em Tantra, quando se fala como se fosse algo assim sexualidade muito... em si, né? Acho que deixa amplo, como o Léo disse agora. Acho que é mais amplo ainda. É muito amplo. É um tabu também, né? É muito tabu. Então, quando elas entendem que é uma experiência através da respiração, do som, do movimento, elas já fazem isso. Talvez não com essa condução que a gente se propõe, né? Porque existe uma técnica respiratória, seja de contenção, a pessoa percebe realmente o corpo dela. E ela tem domínio sobre as emoções, sobre a respiração e sobre a energia dela. E aí ela fala: uau, mas isso é Tantra? Eu falei: isso é Tantra. Como é que se diz isso? Além de sair do julgamento, porque quando as constelações a gente desmistifica, né? Isso. Sai do místico. O Tantra é muito mais uma questão de educação e de como realmente a essência, e não é isso que a gente tava falando agora, eu, Léo e você aqui nos bastidores. Não tem nada a ver com esse comercial que as pessoas têm trazido, que é hoje, quando a gente percebe na rede, não tem.
esse conteúdo todo, que esse é um dos seus grandes diferenciais. Exato. É trazer Exatamente. autoconsciência com a vivência do seu próprio corpo, né? É o que a gente sempre também procura trazer para nossos clientes, enfim. Isso. E o que as pessoas pensam sobre Tantra é sobre massagem. E, na verdade, a massagem, quando a gente fala de massagem tântrica, é a terapia do toque, que não existe uma única técnica, uma única forma de tocar esse corpo. A gente toca esse corpo isso, né, gente? de forma muito integral. Então, existe uma gama de mais de 15 tipos possíveis de tocar a pessoa em massagem, né? Então, o que vende-se ali fora é muito pobre, porque você pode expandir para lugares inimagináveis dentro do teu processo. Isso é importante esse movimento, né? Se a gente parar para pensar, então, chegou eu ou o Léo como cliente, a partir da percepção que você tem, a ferramenta, aí a técnica que você vai usar é a partir dessa percepção ou da nossa questão que a gente traz? Exatamente. Primeiro eu preciso saber o que vocês precisam. Qual que é o objetivo de buscar uma abordagem que inclui... Exatamente. Qual que é a tua dor? Né? E por que você pensa que uma abordagem corporal, né? E também, como você sabe, eu tenho as questões, trago a visão sistêmica, a psicoterapia dentro de um desenvolvimento do pacote terapêutico. Então, eu preciso saber o que você precisa. É uma sessão terapêutica. Exatamente. Tem uma anamnese, eu chamo de sessão diagnóstica, geralmente a primeira sessão, e a pessoa vai me falar. Além dela preencher um formulário também com questões mais profundas, especificamente falando da sexualidade dela, enfim. Mas eu gosto de ouvir, né? De estar presente, principalmente, seja online ou seja presencial. E a partir disso eu vou, né? Então, meu objetivo é X. Aí você vai traçar. E aí eu vou trazer, eu posso trazer essa forma, e aí a gente trabalha também no corpo, né? Eu falo que as duas bases do meu trabalho é a terapia de integração emocional e sexualidade consciente e as constelações familiares, que é a terapia sistêmica. Que eu criei um método, que é o método Corpos que Sentem. Que aí você percebe aquilo por qual caminho que você vai levar o próprio qual toque. Ferramenta que vai usar. Exatamente. Mas, não tem como, acho que, misturar as duas ferramentas, por exemplo, na massagem. Você divide... Aqui você começa nesse perceber, né, nesse perceber o campo, com as informações que vão surgir, que a partir daí, na hora do toque, na hora da massagem, você pode estimular a pessoa a chegar nesse lugar. Isso, depende do que ela precisa. Às vezes pode ser algo assim simples, porque às vezes a pessoa não precisa de algo específico. Eu recebo muitos clientes que falam, eu quero ter uma experiência com o Tantra, eu quero ter uma experiência de expansão através do corpo, né? Como é isso? Eu tenho uma sessão que eu montei, né? Que ela pode experienciar um pouco isso. Por exemplo, porque às vezes a pessoa ela nem sabe o que ela precisa e o que ela quer. Ela não sabe. Gente, não se conhece. Não sabe, exato. Então ponto disso. Eu trago, por exemplo, hoje a gente vai fazer 4 tipos de toque. Tudo bem para você? E aí eu vou conversando com o cliente. Como é que chega esse toque no teu corpo? De 0 a 10. É 6. E como pode melhorar? Tem uma troca o tempo todo. E aí, beleza. Conseguimos achar um toque ideal, por exemplo. E ela fala, não, esse aqui tá bem gostoso. Ok, vamos continuar tocando esse corpo. Né? Porque um dos objetivos da sessão é que ela saia de lá sabendo mais sobre ela, inclusive sobre prazer. E também eu penso assim, a gente tem que desmistificar essa questão de querer ir para uma sessão e expandir a capacidade orgástica. Que problema tem? Por que eu tenho que ter uma disfunção ou algum problema na minha relação? Só pode ser isso, melhorar eu posso ir até lá e falar assim, puxa, eu quero expandir a minha capacidade orgástica. E tá tudo bem, esse pode ser um tema, um objetivo. O Léo que adora falar numa forma mais clássica. Esse ficou lindo, esse palavreado. Você falou, mas como que a pessoa chega aí, por exemplo, falando de uma forma bem aberta? Eu quero fazer o quê? Eu quero sentir mais prazer, eu quero gozar, por exemplo. Sabe? Seja mulher, seja homem. E aí tem uma postura da terapeuta de como ela vai receber isso. Por isso que você conduzir, né? Receber e conduzir. Não é nem só conduzir, como é para não ficar numa forma muito abusiva também. E aí, às vezes, eu falo assim, me fale mais sobre isso. Claro, aí se devolve a responsabilidade para ele. Isso. Ou para ela. Me fale mais sobre isso, né? Aí eu pergunto, como é? O que você tem de conceito sobre orgasmos, né? É satisfatório, não é? O que você está buscando a mais sobre você? Né? E aí eu conduzo, né? Da melhor forma possível, dentro de uma construção. Sempre se revela uma dor por trás, né? Que o Rafa sempre usa isso. Sempre tem um pano de fundo, né? Por mais do que o cara não quiser falar, a mulher também, né? E é engraçado que os homens, quando a gente pergunta se existe alguma questão dentro da sexualidade, eles sempre falam que não, né?
Não tem nada para melhorar. Tipo, tá tudo lindo. Nossa, diante de uma mulher mesmo falar sobre isso. Exato. É porque demonstra fraqueza, né? Sim. É a nossa fragilidade. Então, já vem com um pano de fundo mesmo até na fala. A aquele cliente que já vem predisposto a querer trabalhar algo. Ele já entendeu o que é abordagem corporal, né? Junto às ferramentas do Tantra. Mas a grande maioria que está inconsciente vem buscar prazer, né? Vem, eu quero uma experiência. Né? Entende tudo, desde que perguntas assim das inimagináveis, né? O que vai acontecer, o que tu podes fazer, o que vai, o que não até vai. Onde eu posso ir. Isso. Nossa, aí é uma postura da terapeuta em si, que tem que ter uma certa frieza e uma segurança e saber o seu lugar. E como eu conheço muito da sua história, eu sei o quanto você se desenvolveu para poder hoje servir a vida desse jeito. Eu fico aqui pensando, né, Chay? Como através do toque, você vai perceber algo que seja essencial. Porque às vezes na minha ignorância eu vou chegar lá buscando só ter o prazer, ou esse prazer que eu acho que é prazer, né? Porque quando a gente fala de prazer é uma coisa, quando a gente vê você falando, a gente vê que é algo muito maior. Então, que ferramenta, como que você chega a algo que é essencial dentro de uma sessão como essa? Tudo parte dessa conversa inicial. Então, beleza, hoje chegamos na sessão, temos um objetivo, seja ele qual for. E aí eu tenho técnicas, né? Eu tenho uma condução dentro da massagem, ou dentro da sessão, dentro dessa movimentação corporal. Né? E eu consigo perceber também, através do campo, o quanto é o suficiente. Tem momentos que a gente não conversa e eu vou, depois que achamos ou seja um toque ideal, ou seja, dependendo do que a gente vai fazer, que às vezes é meditação, respiração, e eu fico ancorando o processo do outro, seja com o toque ou seja apenas na presença, guiando a respiração, por exemplo. Eu faço sessões de breathwork muito dentro do processo terapêutico, que eu fico ali do lado, ancorando todo o processo. Às vezes a pessoa tem catarse, às vezes a pessoa precisa utilizar ferramentas de liberação emocional, que eu ensino. Então, uma coisa muito, muito significativa dentro do trabalho que eu trago é a gente olhar para as emoções. Você é o seu diferencial. Isso. Que máximo. Então, antes disso, por mais a pessoa, aquele cliente que vem lá, eu quero gozar. Beleza, então. Então, eu vou te propor uma experiência um pouco diferente daquilo que você já conhece. Porque tu não vai pagar uma sessão para ter mais do mesmo, né? Senão você faz sozinho, ou com a tua parceira. E aí eu já entro com a terapia, né? Já entra exatamente. Não tem como ser diferente. Respiração consciente, eu faço com que ela entre no momento presente, porque a maioria das pessoas estão completamente, né, totalmente no mental e não consegue perceber o que passa no corpo. Já começa a terapia aí, na primeira respiração, sentado no colchonete. Então ela já, e se ela vem com uma intenção meio deturpada, ali ela já desmonta, porque às vezes até começa a chorar. Porque acessa as emoções, né? Muito interessante. Se a gente parar para pensar, isso é uma ferramenta terapêutica, mas principalmente quando a gente pensa em saúde mental. Algumas pessoas, por exemplo, já chegaram ali em crises ou passaram por crises de ansiedade, de pânico, de medo. Já aconteceu isso no seu dia a dia? Dentro da sessão? Dentro da sessão. Não, de terem uma crise assim, e chegar dentro estar vivendo essa crise fora. Sim. Procurar essa ferramenta para auxiliar nesse contexto. Hoje, trabalhando com os pacientes clínicos da doutora Armanda, eu percebo que surgem muitas questões sobre a sexualidade mesmo, assim, muitas coisas disturbadas, e a gente vai para alguns vícios, principalmente nós homens. Então, por que eu te pergunto? Porque às vezes aqui na sessão com a Chay, te indiquei um cliente que tem um outro contexto que eu estou trabalhando lá clinicamente falando, mas ele chega na sessão, ele acessa o essencial daquilo que está causando aquela depressão, por exemplo. Sim. Isso pode ser um recurso? Você acredita que por exemplo, as pessoas que estão vivendo muita ansiedade ou estão num momento de muita tensão, a sua sessão ajudaria? Muito. Porque dentro da sessão, vamos pensar que a gente tem o sistema simpático e parasimpático, certo? Quando a gente está no sistema parasimpático, a gente está num momento de luta e fuga. Sim. Esse corpo está aqui prestes a sair correndo. E isso, com o tempo, vai ficando crônico, onde geram as doenças, geram os transtornos, que a maioria das pessoas vive nesse lugar devido à vida corrida que a gente tem.
Quando essa pessoa vem para o processo terapêutico, eu tenho que tirar ela desse lugar, de alguma forma, e ir para o sistema simpático, para que ela relaxe. Não tem como fazer um trabalho corporal se ela está em alerta. Ela nem sente prazer, ela não se entrega. Ela já quer que acabe, Ela já quer que acabe porque e é assim que ela tá na vida também, né? E ela tá na vida, às vezes ela tá até em estado de congelamento. Sim. Aí ela não consegue sem sentir perceber. prazer, sem perceber. Não, ela não percebe, ela não tem consciência. Aí isso resulta no trabalho, nas relações pessoais dela, ela não consegue se entregar completamente, ela não entra na vulnerabilidade porque ela tá ali ou no estado de congelamento ou constantemente nesse lugar de luta e fuga. Então ela vem para mim. Em primeiro lugar, vamos respirar. Eu já percebo na respiração da pessoa se ela consegue se manter presente ou não. E aí eu proponho, vamos avançar. Depois ela deita, respira, depois eu proponho outra experiência para ela, tudo para colocar esse corpo num lugar de relaxamento. Nossa. Mesmo dentro da massagem, a gente tem técnicas e toques onde que esse corpo ele tem que relaxar completamente, ele tem que confiar completamente para a gente avançar na experiência. E isso é um processo, nem sempre Sim. na primeira sessão. Né? Igual você fala assim, nesse contexto de doenças mentais, eu iria propor um processo terapêutico continuado. Pronto, aqui de era 6 a 8 dúvida. sessões. Ótimo. Isso. Então, o começo, ela vai absorver aquilo que é possível de uma sessão. A gente estuda muito as constelações, né? E a gente aprendeu não precisar do cliente. Né? Dentro das constelações, a gente sabe o quanto a gente aprende. Isso foi um legado que o Beth deixou. De a gente não precisar do cliente doente para fazer, mas chega um cliente como esse, e hoje você com essa ferramenta, você pode propor um tratamento onde ele está aqui e ele vai chegar aqui com o seu tratamento usando a própria ferramenta sistêmica e a ferramenta do Tantra que você tem. Exatamente. Isso é É uma maravilhoso. opção. Se ela vier uma vez e nunca mais voltar, tipo, eu atendo muitos turistas, né? Até aqui em Balneário, muitas pessoas estão de passagem. Ela vai ter uma experiência incrível de uma sessão. Tá tudo bem, quem sabe em outro momento ela continua em outro lugar, ou quando ela vier para cá, ela volta e faz mais sessões. Então, sempre ela vai sair, não tem como voltar menor. A gente fala de muito de prosperidade aqui. O Léo e eu sempre falamos sobre isso e a gente estava conversando agora pela mentoria que a gente faz sobre como a gente poderia deixar isso até então de forma comercial. E o trabalho da Chay se tornar um trabalho que realmente pudesse, por exemplo, fazer o que a gente faz Isso, hoje, no sentido... Eu pensei muito nisso, no que Porque ela já você- tem até a estrutura toda pronta, né? De Léo, guia. e se a gente parar para pensar, né? Ficar de um em um, né? E sem esse vínculo também é muito complexo, porque às vezes vai ter um mês maravilhosamente bem, que você vai super produzir, super Sim. faturar, mas se você não tem essa continuação, você está sempre tendo que caçar um novo. A gente fala caçar, mas é precisar o que o cliente novo chegue. Então, meu Deus, é uma força que se faz. Então, agora, conversando contigo, olha o que me vem, né? O que você poderia. Porque a gente traz isso da constelação de deixar a pessoa livre. Mas, às vezes, também eu acho que falta um pouco de clareza, talvez até nós, como terapeutas, do passo a passo, aonde a pessoa está e aonde ela vai chegar. Olha como vai enriquecer e poder criar um vínculo. Criar uma jornada para essa pessoa, Mas isso né? eu faço já. Lá na primeira sessão diagnóstico, eu faço ela entender o ponto A dela e eu convido ela a sonhar. Ir para o ponto B. Não importa como. Tá legal. E aí, assim, hoje eu chego assim e gostaria de me tornar assado. Eu proponho uma jornada de acompanhamento, e geralmente 8 sessões, que resultem, se for uma vez por semana, 2 meses ou 3 meses. E aí, depois, quando essas sessões terminarem, eu vou propor, e aí? Né, o que você percebeu durante esse acompanhamento? Né, Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando esse link. Então, isso já acontece. Até aproveitando esse link, eu queria fazer uma pergunta exatamente isso. Depois que mesmo que você falou que a pessoa passa uma vez ou ela faz essa jornada, você consegue mostrar para ela e até qual que é os benefícios que ela tem com isso na vida fora disso, né? Que lá ela você consegue trilhar essa jornada, olhar um trauma, um bloqueio, e o que reverbera na vida dela, nos relacionamentos, no trabalho, o que você tem de benefícios disso, até para você poder explicar um pouco mais isso para quem te procura, O que ela né? ganha fechando isso com Exato. você? O que melhora na vida dela, além desse sentir, né? sentir, exatamente. Onde reverbera isso? Sim. É claro que cada processo é individual, criado individualmente. São muitas ferramentas possíveis que eu uso.
mas as transformações acontecem justamente no dia a dia dela. Ela percebe que ela começa a ter mais autoestima, ela começa a ter mais autoconfiança, ela tem mais clareza para expressar as próprias emoções para o parceiro, colocar limites, que é uma coisa, principalmente as mulheres têm muita dificuldade de falar o que querem, o que não querem, o que permitem, o que não permitem, seja na sexualidade, seja na parte relacional, Na seja vida. com o chefe, na vida. Dizer sim ou Então, não. eu sempre falo assim, ó, eu ajudo a pessoa a criar autonomia sobre a própria vida, né? Então, seja emocionalmente, para que ela não saia de relacionamentos de codependência, os emaranhados familiares, ela consiga colocar limites, principalmente, né? Perceber As o que é meu, lealdades. as lealdades. Então, dentro do processo terapêutico, se precisa, a gente faz constelação também. Aí ela vai Maravilhoso. criando uma estrutura com que ela mesma perceba quando ela está fora do lugar. De tudo que ela falou, a palavra limite foi o que mais me tocou, chamou Sim. a atenção principalmente, né? Principalmente para as mulheres também tem esse tabu de colocar limites nas relações, no trabalho. Isso. Isso é muito interessante. Eu tenho... Pode falar, né? Não, Desculpa. isso não, isso. Pode. Eu já me chama muita atenção, né? E principalmente, eu tenho pensado muito o quanto nós, terapeutas, temos que fazer força. Eu, hoje vivendo, né? Antes eu tinha uma outra profissão onde tudo flui mais fácil. Existe uma rotina mais fácil. Qualquer outro tipo de terapeuta ou terapia, seja manual, ou seja que eu faço, ou seja essa que você faz, tem talvez essa própria expressão do tabu que o Léo falou. E eu vejo o quanto tem resistência para ter uma continuidade. E aí o Léo falou de limite. Para mim, me tocou muito, assim, que talvez seja isso até meu, o julgamento. O quanto você acha que o julgamento atrapalha uma jornada terapêutica com Shine? Atrapalha demais, porque existe muito preconceito. E a pessoa, às vezes, não se aceita trabalhar nesse lugar. E a sexualidade é regada a muitos tabus, né? Inclusive com o próprio corpo, sobre o próprio prazer. Então, ela não se permite, às vezes, ir lá. Muitas vezes ela vai escondida, sabe? Escondida, seja do marido, seja Da vida. da vida. Ela não fala para as amigas, ela não fala para ninguém. Ela não banca. Ela não banca Ela não pode isso. isso ainda. Exatamente. Não é bem resolvido isso na Olha maioria das Que pessoas. incrível isso, porque isso faz muito sentido, né? Aí se a gente parar para pensar dentro dessa abordagem sistêmica, existe uma exclusão. É algo que ainda é oculto. Isso. Ainda então, dentro desse contexto, a gente tem que excluir algo. Isso não pode. Isso vem da história mesmo. E isso vem do sistema de crenças da Claro. pessoa, da nossa educação, inclusive. Né? Aí você fala que é uma consciência coletiva já? Também, muito. Não só essa pessoal da família, mas aí a gente já vem para essa consciência. Se trabalha isso também no seu dia a dia, nos seus treinamentos, sim, né? Sim. Eu olho individualmente para o sistema da pessoa, mas sobre especificamente como foi esse primeiro acesso à sexualidade, seja dos que vieram antes ou seja da própria história da pessoa, né? Como ela acessou o prazer as primeiras vezes, se ela tem hábitos de autotoque consciente, ou como ela se relaciona com o outro, em primeiro lugar com ela, né? Que lindo. Então, o primeiro relacionamento começa com a gente se exatamente. conhecendo, Então, se autotocando, se a gente né? cresce, principalmente Desde as criança. mulheres, nesse lugar que não tem permissão para sentir prazer, que é sujo, é feio, é pecado. E foi assim que todos nós aprendemos. Sexo só né? depois do casamento. Ou algumas- sexo depois do casamento, ou sempre. E a mulher também num lugar de muita subserviência. Então, hoje tem mudado, né? Quando você fala essa expressão que é muito ampla, é o poder receber. De servir principalmente numa porque, relação heterossexual, que é a maioria e mais conhecida, né, em Aham. relação à sociedade, a mulher estar Disponível. disponível ao homem, como dizer que ela não tá ali porque ela quer, ou porque ela está exercendo a própria sexualidade e o próprio prazer pessoal. E tem uma ela tá questão de servindo. permissão desse contexto aí de receber, porque você vê ela tá servindo, a gente Isso. entendeu. Mas e ela tá recebendo? Ela tá sentindo o prazer? Ela tá feliz ali? E isso é se sentir que pode e que é permitido receber isso. Mas a grande maioria não vai para esse lugar. Tanto a dificuldade de receber, Aham. né? E Não tanto... vai ou também às vezes não tem nem consciência, né? Isso que é tão e interessante também trazer isso isso. pode ter questões mais profundas, como traumas, né? Traumas Abusos. relacionados à Boa. sexualidade ou não, ou algumas questões lá da infância, né? Tem muitas mulheres que foram abusadas, homens também, mas mais mulheres que foram abusadas nessa área da sexualidade.
E isso aí vai repercutir a vida inteira, vai ter que olhar, vai ter que fazer terapia para desbloquear tudo isso. Isso é um E corte, aí tá? isso que eu faço, Isso é um corte. Isso dentro do meu trabalho eu faço isso com muita regularidade. Se a gente então, até isso pode ser um corte para você, né? O trauma impacta na vida sexualmente da pessoa? Diretamente. E quando a gente fala de trauma, a gente não fala só daquele trauma de um estupro ou de algo assim abusivo, muito pontual. O trauma é uma energia não elaborada. Esse trauma pode ser um relacionamento que não foi bem elaborado, que não foi conversado, que não foi ajustado. Isso fica tudo no corpo. Né? O nosso corpo fala que a gente é um saquinho de traumas. Desde a hora que nasce, né? A força que a gente faz para nascer. Então, tudo isso fica alojado no nosso corpo e isso também, de alguma forma, vai repercutir na forma como essa pessoa se coloca na vida. Né? Porque sexualidade não é sobre sexo. Sexualidade é como a gente se coloca, como eu me relaciono com a vida. Como é que a gente consegue identificar isso? Como é que você pode dar uma dica para o pessoal identificar isso? De uma maneira sutil, você falou, como tipo, na vida, o que pode acontecer que é isso? Que é isso? Uma pessoa que eu penso que uma pessoa que tem a sexualidade mais resolvida, ela consegue se relacionar com a vida com mais facilidade. Ótimo. Seja nas relações, seja na forma com que ela se expressa, né, a expressão verbal dela, postura, como ela consegue ter estrutura para se colocar na vida, na parte profissional, por exemplo. Então, na medida que ela percebe que a vida interage com ela está exercendo a sexualidade. Percebe? Uau, é uma troca. Com certeza. Então, se eu tô travada, e por isso que eu falo que o Tantra é tão transformador, porque a gente vai mexer nessa energia básica. Autoestima e autoconfiança atuando o tempo todo. E através da própria energia sexual. Né? Então, a gente olha para isso, trabalha isso, que é uma força vital, sexual, criativa, que impulsiona você estar aqui, né, habitando esse corpo, e aí ela vai repercutir isso em todas as áreas da vida dela. A gente não pode esquecer que a gente veio através de uma relação sexual, né? Não, se eles não tivessem feito... a gente acha que é um tabu, mas se não tivesse acontecido... E se a gente parar para pensar, aí eu trago uma reflexão, mas a gente não sabe como aconteceu. Exato, também. A gente não sabe se a nossa mamãe estava como se acabou de tão feliz, então, isso, aquilo, tão disponível. A gente não sabe. Sim. Aliás, eu sei, porque eu nasci no aniversário da minha mãe. Ela estava bem contente, ela estava em festa. Eu não nasci no aniversário da minha mãe, mas assim, um dia depois de você, então era carnaval. Então tava todo mundo festejando. Aquela coisa toda. Charlene, qual que é a relação que a gente transa e qual que é a relação que relação isso tem com a vida? Bom, eu penso que essa relação tem primeiramente com a gente mesmo. Como eu me relaciono comigo mesmo, desse lugar, do prazer, por exemplo. Então, essa transa, do jeito que eu me relaciono comigo, como eu vejo esse prazer, ou como eu permito sentir esse prazer, o outro é uma extensão de tudo isso. E a vida também é uma extensão daquilo que eu sou. Então, se eu tenho... Isso, se eu me aceito, se eu acesso o meu corpo e tenho prazer, né? Se eu busco olhar para questões internas, seja emocionais, eu vou desbloqueando isso dentro do meu corpo e esse corpo vai ficando mais livre para sentir prazer. Então, na medida que eu expando esse lugar que é meu, eu consigo expandir para o outro. Eu consigo falar, eu consigo mostrar, eu consigo tocar, eu consigo tirar esse lugar da sexualidade de um lugar de tabu. Eu estou compartilhando a minha energia, quem eu sou com o outro. E aí resulta no sexo. Por que tem tantos desencontros? Porque primeiro a pessoa não se conhece. E aí vai para um lugar onde que nem eu me permito conhecer e tocar o meu próprio corpo e acessar esses lugares escuros dentro de mim. E aí eu tenho que me esconder. Eu não posso passar isso para o outro, para o meu parceiro, para a minha parceira. Entende? E com a vida é a mesma coisa. Da vida também. Isso. E aí, se eu tenho algo para esconder e eu não me conheço, eu também me escondo em relação à vida, a outras relações. Igual o Rafa já trouxe também, acaba uma exclusão por trás de tudo isso. Hoje eu estou tendo uma aula, né, no sentido de posicionamento. É uma coisa que se a gente parar para olhar a Chay do primeiro encontro e a Chay de hoje tem um outro posicionamento. Eu conheço muito dos seus movimentos de cura.
E não tem como a gente estar no Viva por Inteiro e não falar dessa Chay que se curou. Então, tipo assim, eu acho que também é até para encorajar as pessoas. Eu sei que você está em outras formações, você também, como nós, não paramos, né, de se desenvolver. Mas tirando essa parte de teoria, de você se expor, que para mim o grande segredo de hoje você conseguir se posicionar é que você se expõe muito às suas dores. Eu queria que você falasse para nós hoje, aonde a Chay encontrou isso que ela acabou de falar para nós. Quando? Foi muitos movimentos, né? Muitos movimentos internos. Eu sou uma eterna buscadora de mim mesma. Então, eu não hesito em buscar, em fazer terapia, seja qual abordagem for, seja estudar teoricamente para que eu possa levar para os meus clientes, mas acima de tudo é para me curar. A sua prática é se expor. Exato. Eu vim de um lugar de muita dependência emocional. Você conhece a minha história, né? Então, eu tinha medo de tudo. De tudo. Quando eu terminei o meu relacionamento, meu casamento, eu achei que eu ia literalmente morrer, porque eu não conseguia imaginar, eu não me via como um ser, como um indivíduo. E aí eu tive, poxa, eu tenho que ir buscar saber quem eu sou. E aí começou a minha trajetória. E eu venho me apaixonando cada vez mais por esse lugar, porque a gente acaba ganhando raízes, né? Ótimo. Acessando, né? Isso. Mas aí acessando as raízes, seja do nosso sistema e seja em nós mesmos. Não, essa raiz e essa questão da consciência pessoal do sistema, nota-se, né, Chay, que essa amplitude que você tem, que é uma consciência coletiva, e hoje a gente vê que isso está muito em evidência, é que de uma forma indireta, você cada vez se conecta mais com a espiritualidade, com tudo que te chega, porque você não acessa isso estudando, não tem uma mudança como você teve daquele primeiro episódio para agora, se não tivesse uma conexão com algo que é muito maior. Sim. E aqui eu não estou falando de religião, estou falando realmente de algo que é muito maior. Até de propósito, né? Mas a gente tem que começar a falar abertamente também sobre isso, porque isso também é um tabu. E às vezes é aí que entra o preconceito. Quantas pessoas não vão lá por causa da religião? Com certeza. E quando ela traz essa potência de posicionamento, é uma cura coletiva dela, do sistema dela e dessas mulheres que também não conseguiram vivenciar e acessar esse a mais. Porque hoje eu vejo uma mulher, sempre tive esse laranja, esse fogo, né? Mas hoje uma potência e uma segurança que também vem de um masculino saudável. Então agora eu vou para esse outro lado. Eu acho que você só consegue estar assim, e eu acho que o Tantra traz isso. E você fala muito das mulheres, mas eu acho que você começou a acessar o masculino dessas mulheres. Sim. É uma parte que naquele primeiro episódio, a percepção que eu tenho faltava. Hoje eu consigo sentir esse respeito com o seu masculino, com essa energia que te move, que é o que você falou, você sempre te busca, e quem faz isso é o nosso masculino, porque a mulher, ela quer ficar no ninho, ela quer ficar resguardada, ela aprendeu que é assim. E então, se eu pudesse te falar algo hoje, sabe, Chay? Você poderia levar mais esse homem na vida também das mulheres, que hoje você chegou na permissão de ter esse masculino. Sim. Antes eu talvez buscava pela dor, porque me doía muito. Então eu nunca deixei de buscar, porque eu queria buscar respostas dentro de mim. Então eu era movida pela dor. Hoje eu não sou movida pela dor. A minha busca hoje, ela é muito mais por propósito e por esse masculino e essa força de vida, esse tesão de fazer a coisa acontecer. Olha que acabou a exclusão. Exatamente. Acabou então, mas é que não era possível antes. Aí que tá. No mês passado ela passou no consultório. Não era possível. Não era possível por quê? Porque ainda eu não tinha, talvez eu não tinha integrado completamente esse masculino dentro de mim. Né, essa cura pessoal em relação a mim, em relação aos homens, né, da minha família, meu pai. E o quanto isso fica na Chay, ou o quanto isso está em todas as mulheres que hoje está no sistema dentro dessa consciência pessoal? E agora falando para as suas clientes, para as minhas clientes, para clientes do Léo que vai assistir, quanto não está isso em todas as mulheres, nessa consciência coletiva das mulheres? Exatamente. O quanto não está uma guerra interna onde a gente não se permite essa conexão? Isso. Que eu acho que o Tantra também traz essa permissão de você se conectar consigo, com partes que você não se conectava.
E o Tantra eu vejo muito sobre integrar, igual você fala, assim, não existe separação Sim. entre sexualidade e espiritualidade. É isso. Porque nós somos um corpo, matéria, né, com um espírito que habita. Que cabe tudo. Que cabe tudo. Então, até quando a gente vai também lá para a relação sexual, sim, existe a espiritualidade ali. Ah, E isso aqui quanto mais é um episódio pra gente consciente, fazer, gente. Não tem e quanto como mais quebrar, né? consciente você vai para esse lugar, mais a possibilidade de você expandir tanto no teu processo individual como casal nesse encontro. Anota isso, sexualidade e espiritualidade. A gente pode criar um Tá episódio gravado. sobre isso, Tá só gravado. pra gente realmente abordar, porque assim, ó, se a gente quando conecta essas duas coisas, lembra qual foi a palavra que enquanto o Léo trouxe o limite, eu trouxe o julgamento. Nessa hora, quando a gente coloca esse ponto de vista, o julgamento acaba. Exatamente. A gente desmonta. Então, tipo assim, é mais uma aba que o seu trabalho traz. E que quem conseguir acessar essa sexualidade dentro dessa divindade, e que pode parecer muito distante, mas hoje você me trouxe, o que você me trouxe, a grande mudança da Achai, para mim é essa conexão. Então aí agora ainda faz mais sentido todo esse movimento de conexão com outros propósitos que você está fazendo de evento. A conexão que você traz dessa sintonia das emoções é que assim você se curando esse corpo, que é esse corpo que sente, você vai acessar esse espírito. Isso, exatamente, porque quanto mais a gente vai se curando e acessando esse conteúdo e deixando cada coisa em seu lugar, é como se a gente abrisse espaço dentro de nós para que esse canal com espiritualidade também chegue, seja através da intuição, seja através, enfim, outras possíveis formas de se conectar com a espiritualidade. E por que tem que separar corpo e espírito? Não, porque tudo é integral. Eu acho que hoje nós Pra chegamos... mim foi muitas respostas, eu vivia isso, exatamente isso. Eu cheguei a esse Dessas ponto tem hoje, que assim, que você dividir. conectou. O E que você muitas trouxe hoje vezes, é isso. quando a pessoa ela está recebendo ali, ou né, num processo respiratório dentro da terapia, ela acessa muitas informações ali na sessão, mas depois os insights continuam. Não, vamos pensar para um lado comercial, né? Eu e o Léo temos falado muito sobre isso, né, Léo? O quanto é um desafio a abordagem que a gente traz. É um desafio. Trazer de uma forma comercial saudável, sem ser essa coisa grotesca. E eu sei que muito do que você passa de preconceito é por causa dessa forma comercial, como a massagem tântrica tem sido vendida. Então, se a gente parar para pensar, é mais uma aba que você abre dentro. Eu adoro estudar empreendedorismo, então você sabe disso. Então, é mais uma aba que você abre no sentido de desenvolver algo onde pode ser até uma mentoria, onde você conecta a sexualidade com a espiritualidade. Que eu estou dizendo que eu sinto no meu corpo, o julgamento cai por terra. Limite não existe. Porque quem conecta corpo e espiritualidade já não vai para uma sessão com um olhar de julgamento, muito menos de limite. É como se o resultado final dessa jornada fosse uma expansão espiritual. Isso. E isso a pessoa consegue perceber nessas experiências que a gente está fazendo em grupo. Também. Agora entendi tudo. Existe tudo foi pensado estrategicamente para que a experiência ela ganhe abertura e lá no final ela fale, meu Deus, o que é isso? O corpo é o Cisco. O que é isso? Deve ser muito interessante a pessoa que nunca fez nada chegar lá e... Breathwork, por exemplo, eu sempre brinco assim, pergunto se as pessoas já tiveram algumas experiências psicodélicas anteriormente. Daí todo mundo, eu não. Por quê? Porque realmente através da respiração consciente você acessa como se você... conteúdos do teu inconsciente, vida, muito profundo. Muito bom. Então ela acha que vai buscar algo e na verdade se revela com o essencial e de forma muito individualizada e vai trabalhar o que tiver que trabalhar naquela experiência. Então, dica de respiração. Breathwork. Isso. E hoje tem muito conteúdo gratuito, então para as pessoas poderem começar a acessar essas questões. Isso. E você, daria como dica o toque, o auto-toque? O auto-toque consciente é um bom caminho. Seja mais claro, como diz o Léo, a gente tem que dar nome aos bois. É que masturbação vem, às vezes, de um lugar condicionante e aonde condicionado. A gente aprendeu na sala do vídeo, onde eu alugava fita. Mas assim, onde aprendeu? Eu, por exemplo, eu tenho uma sessão que Podemos eu falo... melhorar a masturbação, que então. eu falo como lição de casa. Falo, você vai colocar de 30 a 40 minutos no teu cronômetro e você vai se tocar.
Ah, mas como? Vou ficar 40 minutos. Se vira. Por quê? Porque geralmente a gente sabe exatamente como é que a gente faz para gozar em 30 segundos. Todo mundo sabe. E mais do mesmo não vai te levar a lugar nenhum. Então a proposta é que você expanda. Puxa, posso ter, não digo um orgasmo, mas quem sabe, né? Sei lá, tocando qualquer parte do corpo. Eu nem percebo, às vezes, que em algumas partes eu poderia vir a sentir prazer. E perceber, às vezes a gente tem mais sensibilidade numa parte do corpo, outras não. Ah, aqui traz cócegas, aqui é esquisito. Então, assim, é um autoconhecimento puro. Sim. Que coisa maravilhosa. E aí, depois você pode expandir isso pro teu parceiro. Eu tenho uma brincadeira que eu trago para os casais, que é o jogo dos 3 minutos. Que é, por exemplo, assim, você vai falar, né, pro teu parceiro, falar assim, eu posso tocar tal parte do teu corpo pro meu prazer? Aí eu vou dizer, a pessoa pode dizer sim ou não. Ah, pode. E aí você vai tocar o outro pro teu prazer. Como você vai estar sentindo prazer tocando o outro, sentindo a superfície do corpo do outro. Enfim, dá para fazer várias brincadeiras assim, e aí tu vai criando falta, né, intimidade. Intimidade, porque senão fica naquele sexo performático chato. Olha, imaginação que não falta. Mas é o que tem que ter alguma conversa boa com o parceiro. É um exercício de sair do controle, né, gente? Exato. Me toca muito, tipo assim, o Léo brinca tudo, porque ele tem um outro contexto que o meu. Eu sou muito controlador. Então aqui é um movimento que você sai totalmente do controle e você se permite a servir e a receber. Eu acho isso incrível. Eu tenho uma massagem que chama também, que é a massagem do chefe. Por exemplo, quem é o dono do exercício, que você gosta de falar bastante? Sou eu. Então, eu quero que você me toque assim, assim, assado. Aí a pessoa vai fazer. Assim, ela vai perceber no corpo dela. Não, faz um pouco mais devagar. Faz um pouco mais de pressão. O chefe é o chefe, tu só tá servindo. Várias dicas interessantes pra passar o final de semana. É o que eu falo, gente. Num lugar isolado. Você dá ação, você é igual eu. A gente é muito dominante. E é muito legal porque o outro, você pode falar o que você quer, mas o outro tem a opção de falar, não, isso aqui eu não vou fazer. Ele tem a opção de escolha. De não. Porque o meu não, eu não sou obrigada a nada. Você pode pedir e o outro tem a oportunidade de falar, não, isso aqui é demais para mim, isso aqui eu não quero. Né? Então, estimular a comunicação e também a intimidade do casal. É maravilhoso. Dicas para nós, casados. Vou pegar esse corte e vou levar para casa. Maravilhoso. Chegou o momento agora do nosso quadro Rafa Responde, um terapeuta responde, onde o nosso convidado tem a oportunidade de fazer uma pergunta, de trazer um tema, enfim, de tudo que a gente viu aqui no nosso episódio e também pode ser pessoal. Então, pergunta o que você quiser e esteja preparado para sua resposta. Tuas ordens, Chay. Rafa, na tua visão, você me conhecendo a minha história, se existe alguma abordagem diferente que eu poderia vir a fazer em relação ao meu trabalho, principalmente se conectando com a minha história, seja na minha linguagem, seja no meu posicionamento. Ótima pergunta. O que eu sinto, Chay, é que você não é uma mais. Essa eu te responderia para você usar algo na história das mulheres que hoje pode e é permitido acessar o masculino que habita nelas. Que a partir dessa ação de acessar esse masculino, esse tema que você traz com tanta maestria, que é a sexualidade, possa elevar o nível. Porque hoje todos os trabalhos terapêuticos que a gente tem visto têm ido para esse lado muito maior. Então, se eu pudesse falar algo, começa a usar essa Chay não o indivíduo, ou não só a minha história. Usar esse amplo, isso que você trouxe hoje para mim, é onde você me desmontou. Que é onde a gente fala de sexualidade e espiritualidade, acaba qualquer tipo de julgamento. É como se hoje eu tivesse visto uma Chay divindade. Eixa mesmo, sabe? No sentido de poder. E eu acho que é isso que você está resistindo. Confiar no fluxo. Na verdade, não é sobre confiar, porque eu te acho hoje uma pessoa muito mais confiante. É não querer agradar. Sim. Só seja. Eu acho que hoje é um dia que eu vou falar muito de propósito e prosperidade.
E a gente tem muita coragem de se expor e de ver aquilo que precisa ser visto. Mas quando a gente tem a confiança e a coragem de permitir que o mundo veja quem a gente é, sem a gente ter que se adaptar ou mudar, a gente é próspero e é leve. Permita que as pessoas acessem essa divindade. Sim. Muito bem. Obrigada. Grave mais vídeos, mais reels, fale mais. Acho Sim. que eu acho que trazer uma abordagem de mais conexão mesmo, de trazer esse seu diferencial. Eu vou Trazer te dizer, diferencial. hoje não é fácil, você vai ter concorrência. Vai ter que lutar contra que é um uma caminho bem tendência pesado. hoje onde a massagem, isso é aquilo, tudo tá indo pro ato sexual. Cara, hoje você deu uma aula para nós que é muito mais do que isso, que é muito mais energético, que é muito mais amplo, desmonta qualquer tipo de julgamento. Então, assim, Autoconhecimento. talvez só você vai falar isso dentro da sua linhagem eu e sei. todas as outras vão falar de outro jeito. Mas quem se conectar contigo vai poder fazer uma jornada. E aí eu acredito que você consiga fazer essa transformação. Sim. Eu vi bem, assim, aí eu tô me permitindo ver mesmo hoje, sabe? Sem nenhum. É essa eixa mesmo, é essa divindade, aonde. Não que você não sinta porque você é isso, você sente até mais prazer do que nós. Mas hoje é algo muito maior, não tá só, sabe? Até daqui a pouco não é nem só o corpo que sente, é o corpo, é o projeto corpo e alma que sente. Maravilha. E assim a gente encerra mais um episódio, mais um Viva por dia inteiro. especial. Muito bom. Viva por inteiro. Viva por inteiro. Obrigado, Um Chá. abraço quem ficou até Obrigada. aí. Se inscreva no nosso canal, aproveita, deixa um like, compartilha com quem você achar que deve também ver nossos conteúdos. Por favor, e sentir, gente. né? Permita-se sentir E também. vocês percebam que isso aqui vai ser cada dia mais amplo e mais profundo. Independente do tema que vai ser abordado. A gente vai aonde precisa ir. É isso. Valeu. Valeu.